Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso podcast da AMPSE. Você já me conhece, sou Marina Toscano, psiquiatra. Hoje trago uma convidada super especial. Os nossos convidados, eles são top demais. Temos aqui conosco Silvia Conway, que é psicóloga do sono. E vai contar um pouquinho pra gente hoje como que é o trabalho dela, como que é essa história de psicologia do sono. Silvia, muito bem-vinda ao nosso podcast. Marina, eu que agradeço o convite, é um prazer poder falar aqui e espero que muitos psicólogos possam conhecer mais da psicologia do sono, que é uma área nova que vem aí surgindo, talvez nos últimos 15, 20 anos, né, com esse nome mais recentemente, mas que faz essa interface da psicologia com a ciência do sono. Que legal. E eu tô louca para saber como que é isso, como que é a atuação de um psicólogo do sono. Então, o sono, ele tem vários transtornos, né? A gente pode pensar na insônia como o grande carro-chefe do psicólogo, porque de fato envolve muitos aspectos associados à dinâmica psicológica, as questões de ansiedade, depressão, tudo isso tem muito a ver com a insônia. Mas a gente também tem toda a parte de estruturação do sono. E fora isso tem os outros transtornos, hipersonolência, né, narcolepsia, como fazer também um regime de sono que favoreça o paciente que tem essa tendência a ter uma sonolência ao longo do dia todo, que é realmente um transtorno em que ele entra em sono REM com muita facilidade. Depois a gente tem a apneia do sono, que por mais que seja um tratamento mais médico, odontólogo, fonoaudiólogo, seria mesmo para uma correção da questão respiratória, tem a parte da adesão também ao CPAP, que é um equipamento que faz... É um monstro, né, de um equipamento que faz um barulhinho legal, coloca o ar sob pressão, não é isso? Alguns pacientes chamam ele de elefantinho. O elefantinho, pois é. E eu tenho vários pacientes, inclusive, que têm esse diagnóstico, que têm a indicação, que compram um aparelho que não é barato e não fazem um uso correto. Então, quer dizer, eu poderia ligar para você e pedir um apoio para você tratar desse meu paciente, que isso ajudaria, então, Sim, também. porque tem a parte técnica mesmo do uso do aparelho, entender mais ou menos como é a parte de troca ventilatória do paciente. Início, o fisioterapeuta está muito na linha de frente. Mas alguns pacientes têm claustrofobia, ou eles têm uma evitação com o uso do aparelho, até pelo que eles entendem, o imaginário que estaria circundado ali, né? Às vezes com quem ele está dormindo, a interface que ele pode ter de achar que aquilo pode evitar com que traga uma intimidade com a parceira, às vezes até uma gozação que pode agir do cônjuge. Então, a parte do psicólogo vai ajudar nesse trabalho, seja do casal, seja da família, para ajudar a adesão e até claustrofobia mesmo, quando o paciente tem. Uma vez eu atendi um paciente, por exemplo, que ele tinha uma relação de evitação que não era uma claustrofobia clássica, mas fazia de alguma forma alusão à mãe dele que morreu com traqueostomizada. Olha então, só. toda vez que ele colocava o aparelho, ele já ficava sufocado. Aliás, toda a polissonografia ele ficava sufocado. Ele via o gato respirando com aquele jeito mais preguiçoso e ele também se sentia sufocado. Então, quando a gente foi fazer uma abordagem, como eu também sou especialista em transtorno de estresse pós-traumático, eu fiz uma abordagem em cima dessa sensação de desconforto, de sufocamento que ele tinha. E aí veio a clareza do gato, da mãe, dessa relação mal resolvida da morte da mãe com esse sofrimento respiratório. E isso gerava nele uma resistência em usar o aparelho. E era uma resistência que vinha de dentro, né? Sim, não olha era uma que coisa... interessante, né? Uma coisa lá de trás. Quer dizer, a gente quando imagina, né, psicólogo do sono, então, poxa, tá lidando ali com insônia, né, que é o carro-chefe, como você falou, mas tem muitas outras coisas e que vai além do transtorno do sono, porque você tá falando aí de um trauma, né, de uma situação que se não for resolvida lá, não adianta nada você tratar aqui. Que e legal. A pessoa até sabe que ela tem apneia, sabe que ela tem que tratar, sabe quais são as consequências, entende que aquele é o tratamento, mas na hora de fazer a adesão fica com muita dificuldade. E a gente sabe, os estudos mostram que os primeiros 2 meses são cruciais para a adesão ter uma sustentação ao longo do tempo. E a pessoa que não consegue nesse prazo, fica muito, muito difícil ela depois retomar dar a si de novo a chance dela tentar. É como se ela ficasse mesmo marcada também ali por isso daqui é demais. A experiência foi ruim, não quero mais saber.
Então, aí a gente também tem a parte de transtorno de ritmo circadiano, pessoas que têm avanço de fase, ou atraso de fase, quer dizer, elas estão num ritmo que não é bem o ritmo social, e quais são os ajustes para a gente fazer. A gente tem a própria insônia, como a gente falou, tem a parte também de bruxismo, né? O bruxismo tem um trabalho muito importante do odontólogo, porque ele tem que fazer a placa, porque de fato já está, mas em geral também tem associação com a ansiedade, né? E também tem toda a parte de parassonia, que a gente pode pôr terror noturno, sonambulismo, pesadelo, que tem uma questão psicológica muito forte, né? Técnicas para lidar com o pesadelo, mas toda abordagem também psicológica, né? De fazer uma análise do que é que está acontecendo ali no contexto de vida da pessoa, muitas vezes associado com trauma, às vezes só associado com conflitos. Então, toda essa parte de sonambulismo também, quando você faz um trabalho psicológico, ou a pessoa está realmente em conflitos, nervosa, ela descarrega ali, né? Tem um componente genético, eu não estou falando de criança, porque criança tem uma imaturidade do sistema nervoso central que favorece ela ter terror noturno e sonambulismo. Mas a partir do momento que ela começa a ter na fase adulta, em geral, ela tem um componente genético e facilita. Exceto se ela estiver tomando Zolpidem, que em alguns casos... Ah, não, favorece. Nem me fala. Depois, eu acho que no finalzinho a gente podia falar do tal do Zolpidem, porque isso tá uma epidemia. Gente do céu, que horror. Mas a gente deixa pro finalzinho. Então, assim, eu entendi. Essa atuação, então, é super ampla. Então, a gente, né, não imagina que são tantos os transtornos que vocês podem atuar. E eu fico pensando aqui, você falando que talvez a comorbidade seja bem regra para vocês também. Sim. Né? Porque todos esses quadros você foi falando, e eu fui imaginando alguns pacientes que eu tenho, que têm essas questões de sono, mas que é isso que você falou, tem conflitos em casa, o casamento está muito complicado, ou que passaram por situações difíceis, ou, enfim, uma situação de desemprego, quer dizer, uma depressão, uma ansiedade de desempenho. Então, várias outras situações que talvez levem também ao transtorno de sono, e aí você precisa estar atenta a isso. Exatamente. E qual que é a diferença do psicólogo para um psicólogo do sono? É conhecer sono. Isso faz toda a diferença. Porque a gente na faculdade, a gente está muito bem preparado para lidar com esses conflitos todos do dia a dia, né? As dinâmicas psicológicas, poder intervir nisso. Mas se a gente não entender sobre o sono, às vezes a gente não é capaz de perceber aonde tem uma estruturação do sono também que não favorece. Tanto a parte do humor, porque a gente sabe também que hoje é uma relação muito grande, a organização do ritmo circadiano guarda uma relação ali na própria estrutura neurofisiológica e genética com o transtorno do humor. Então, quando você regula um, você tende a ajudar a regulação do outro. Então, como é importante uma estruturação do sono, até para quem tem transtornos do humor, né? Então, essa atuação de poder fazer essa regulação, a gente não tem na faculdade. Eu acho que com o tempo, um outro psicólogo que está numa relação acadêmica está levando ali para o grupo dele uma discussão, algumas aulas. Eu já vejo algumas faculdades tendo uma introdução do sono. A mesma coisa é na medicina, né? Então, nós somos carentes nessa formação. E aí acaba tendo um viés muito psicológico, a tendência de ler tudo que é fenômeno de problema de sono como se fosse uma questão de problemas psicológicos, e nem sempre. Então, quando você começa a atender o paciente que está muito sonolento, e aí você começa a ver que ele baba à noite, né, que ele acorda com a boca seca, acorda com dor de cabeça, são todos sintomas de quem tem distúrbio respiratório de sono. E aí você vai ficar fazendo uma leitura como se ele fosse preguiçoso, como se ele tivesse deprimido, não tivesse com um propósito na vida, quando a pessoa, de repente, realmente está privada de sono. Talvez ela não esteja em quantidade, porque muitos apneicos têm aí uma quantidade de sono preservada, às vezes até exagerada, porque o sono é sempre o suficiente em decorrência da qualidade dele que está depauperada, né? Então, poder entender sobre sono ajuda a gente a rastrear outras questões e poder encaminhar para um médico do sono para poder fazer a abordagem, e também ajuda a gente a estruturar as questões relacionadas ao sono que interferem na vida, no cotidiano, na qualidade de vida da pessoa. Entendi, quer dizer, não basta você, né, ter toda a formação e entender a questão psicológica, mas também conhecer a fisiologia, conhecer os aspectos mais, talvez, médicos do sono, para que você possa também distinguir uma coisa da outra. Senão, que nem você falou, tudo cai em questões psicológicas, também nada é só questão física. Então, a gente tem que tentar ter um meio termo super legal. E o embasamento, né, do tratamento que vocês fazem é a base de TCC. É isso mesmo, Silvia? Como que é? Olha, eu diria para você que assim, a TCC, ela tem
uma grande entrada dentro da área médica, porque eu acho que ela é bem objetiva, né? Ela chega a ser quase pragmática, né? Ela cria-se métodos, ela consegue fazer testes, ela consegue fazer o antes e o depois, talvez de um jeito melhor que todas as outras áreas. Mas então, a gente teria técnicas apoiadas na TCC, mas isso não quer dizer que um psicólogo que atue numa outra área, que tem uma outra abordagem teórica para ele fazer a leitura da dinâmica do sujeito, não possa se apropriar dessas técnicas e, ao mesmo tempo, usar o repertório dele para fazer a análise ali junto com o sujeito, com o paciente, provocando mesmo outras intervenções, outras reflexões mais amplas. Então, eu acho que o trabalho ele não se restringe. Quando a gente pega, por exemplo, a insônia, tem a terapia cognitivo-comportamental aplicada à insônia, que é a famosa TCCI. É o padrão ouro do tratamento da insônia, reconhecido aí na literatura há muitos anos já como essa é realmente a base principal. Claro que quando você associa com o remédio, você tem logo um resultado, porque o remédio vai dar o substrato ali da sintoma, né, de diminuir o sintoma. Mas o tratamento da TCCI, no tempo, ele é o mais efetivo. Bom, a TCCI, ela está pautada, então, em 4 pilares. A parte de educação no sono, a parte de técnicas derivadas da psicologia comportamental, técnicas derivadas da psicologia cognitiva e a parte de relaxamento. Agora, é muito difícil você pensar que é só isso, porque isso a gente vai estar reestruturando a parte fisiológica e criando a condição do ritmo circadiano para o sono. E aí fazendo toda a parte também de higiene do sono. Então, na psicoeducação, o paciente consegue entender tudo que está por trás ali daquelas técnicas de higiene do sono, porque ele passa a entender como é que o sono se processa, quais são as funções do sono, como é que é a fisiologia do sono, como é que se organiza o sono, porque ele está em sintonia o tempo inteiro com o ambiente. A gente tem os marcadores temporais, que é a luz do sol, o horário de refeição, o horário de dormir e acordar, tudo isso ajuda a gente a fazer o ritmo de cerca de um dia, que é circadiano, né? A fisiologia do sono, em termos do processo mesmo homeostático, de ficar acordado bastante horas ao longo do dia, isso vai gerando um gasto energético, aí você tem o substrato da adenosina, que vai gerar a pressão de sono, aí isso coincide e concorda com o momento de tendência ao sono do processo circadiano, aí é o momento também de secreção da melatonina, porque tem a ausência da luz azul, temperatura cai, então cai o cortisol. É isso que faz dormir. Então, isso se repete a cada 24 horas. É tão lindo, né? Fala a verdade. É lindo. Eu adoro essa parte. E o bonito da parte psicológica é o que é que faz frente a isso. Se isso é natural, se isso está em total sintonia com a natureza, isso absolutamente não é uma coisa que o sujeito decide. O organismo está em contato com a natureza, fazendo essa troca, e ele naturalmente vai funcionar assim. Aí qual é a beleza de ver o quanto ele pode fazer frente de resistência ao processo natural. E aí vem o psicológico. Só que quando vem esse psicológico, ele começa a desestruturar essa condição e ele não percebe que é a parte psicológica, porque eu acho que a falta de consciência que a maior parte das pessoas acaba vivendo, a maior parte não sei, porque se são, às vezes eu fico pensando assim, se a gente tem mais ou menos 30% das pessoas que têm queixa de sono, quer dizer que 70% não tem, né? E se são 15% que tem realmente um transtorno de insônia, quer dizer que a gente tem aí uma boa parcela que não tem, que talvez se perceba um pouco mais. Não necessariamente profundamente do ponto de vista de reflexão mais profunda da existência humana, mas de uma observação e um cuidado maior. Então, quando essa pessoa começa a perder essa condição de criar essa dinâmica favorável, às vezes, em geral, porque está associado com alguma questão forte que ela está vivendo, pode ser um luto, pode ser uma perda de emprego, uma preocupação financeira, um momento de pandemia com perda, por exemplo, que teve várias pessoas tiveram não só um medo de adoecer, mas às vezes até pessoas próximas doentes ou falecendo. Então, tudo isso gera uma grande desestruturação e aí o sintoma da insônia, inicialmente como sintônia, passa a ser uma questão que no dia a dia vai se repetindo, a pessoa começa a ter um desgaste maior, porque ela fica privada de sono, então ela tem aumento de irritabilidade, déficit cognitivo, sobretudo atenção, memória, ela começa a perceber a concentração dela prejudicada, aí ela começa a ficar com uma expectativa já da noite próxima, o que é que vai acontecer, ela começa a usar recursos, seja um chá, seja um álcool, né? Isso é um problemão, né? Porque a gente observa uma comorbidade, pelo menos eu vejo muito isso
em consultório, acredito que vocês também devam ver, e você também, principalmente, pacientes que se automedicam com álcool, com maconha. Eu vejo demais, principalmente os jovens. Olha, tô ansioso, eu tô com insônia, não consigo dormir de jeito nenhum. Se eu não for lá e usar maconha e aquilo me relaxa, aí sim eu consigo dormir. Só que aí depois de um tempo, eu começo a ter outros problemas. Exato. Né? Então eu começo a ter problemas cognitivos, eu começo a ter problemas importantes na memória, no funcionamento, até síndrome motivacional, a gente vê muito por conta disso. Então isso também é um outro grande problema que eu imagino que você também pegue aí na sua clínica. Sim, aí a gente vai precisar fazer não só a reestruturação do sono, mas a reestruturação de todo esse compêndio aí de dinâmicas que o paciente faz e que ele vai se afastando de ter mesmo a mão dele, né? Firme, a vida dele na mão dele. Então, acho que a gente desenvolve resiliência também. Por isso que é importante um trabalho psicológico para além do sono. Mas não dá para a gente pensar no trabalho psicológico quando o paciente tem um transtorno de insônia crônica, sem pensar também em como estruturar o sono. Então, eu diria que é um trabalho casado, um trabalho da psicologia com a compreensão realmente do sono para poder dar subsídios e ter firmeza. Porque o paciente com insônia nem sempre é aquele que vem num consultório. Aquele paciente que fala assim, eu vim aqui fazer terapia, porque minha amiga está fazendo, eu acho que todo mundo devia fazer terapia, estou querendo entender um problema na minha vida, ou eu acabei de viver um problema agora que está me mexendo muito e eu quero entender como é que eu resolvo. Esse paciente é o que é mais comum dentro de um consultório psicológico, ele sabe o que ele está indo lá fazer. Ele sabe que ele está indo para lidar com os conflitos psicológicos. O paciente de insônia, ele muitas vezes perdeu essa relação, né? O momento de início da insônia, o momento da busca dele para tratar a insônia, está disparatado no tempo, né? Ele tem um déficit de tempo. E nesse déficit de tempo, ele perde a memória do que é de onde surgiu a insônia. Qual que é o gatilho disso, né? De onde veio? Às vezes a gente leva 20 anos, o paciente vai buscar ajuda. E aí a culpa é só do sono, né? É só a insônia, não tem mais nada. Olha, eu vim aqui porque não estou dormindo, ponto. Exatamente. E aí que vem o nosso trabalho de poder começar a fazer essa costura de volta e ele perceber que a forma como ele lida com o dia é a forma como ele lida com a noite. Por isso, quando você me pergunta, é só TCC? Não, não é só TCC. Você transita, então. Você transita, mas é muito importante dominar as técnicas de TCCI. Tanto que todos os outros trabalhos, hoje Mindfulness, ACT, outras abordagens, sempre usam o respaldo da TCCI. O que elas fazem? Elas agregam outras ferramentas que criam essa abordagem mais ampla. Então, se você é um psicólogo, sei lá, se você é um psicólogo, né? Se você é um psicólogo que atua na área, por exemplo, psicanalítica ou numa outra abordagem que seja de uma outra teoria psicológica, a TCCI vai agregar muito na sua ferramenta para você poder lidar com os pacientes com insônia. Isso que você está falando é muito legal, porque eu estou no interior, né? Eu não estou aqui em São Paulo. Aqui a gente consegue o nicho específico, então eu consigo um psicólogo do sono com facilidade, eu consigo algum especialista em transtorno alimentar, mas essa não é a realidade do nosso país, né? Mesmo lá onde eu estou no interior de São Paulo, eu muitas vezes careço de profissionais especializados. Então, essa coisa do transitar é tão bacana, porque se você tem um profissional que consegue falar todas as línguas e consegue usar o melhor, né, de algumas técnicas, isso deixa o nosso paciente numa condição muito melhor, né? Na ausência de alguém que seja especialista, poxa, para o paciente esse trânsito, né? É muito bacana e legal que você está falando isso, porque senão fica aquela coisa, não, mas então é TCC, então não é para mim, porque eu sou da existencialista, né? Não, então quer dizer, você pode se utilizar dessas ferramentas e o seu paciente, com certeza, acaba se beneficiando desse processo. E até você estava falando, eu fiquei pensando, né? Já que tem essa dissociação de tempo que acontece, né, nos transtornos do sono, com o gatilho, ou que motivou, possivelmente, não sei, me corrija, esse paciente ele procure primeiro a questão médica, a psicológica, né? Então ele vai primeiro atrás de um remedinho para dormir, do que para um profissional do sono ou para um psicólogo para tratar das questões. É isso mesmo? É mais comum isso. Eu acho que isso começa a inverter um pouco o discurso do paciente, né? Eu estou na área do sono desde 96. Então, assim, no começo eu não gosto de psicólogo, viu? Eu tô aqui só porque o doutor falou que você vai fazer uma terapia de sono, assim, bem focada. 5 sessões, né? Rapidinha, tá? Não quero muito papo com você não, hein? Isso, porque eu não gosto de psicólogo. Essa coisa de ir pra trás. Ai, ficar conversando. Não, minha vida é daqui, ó. Daqui pra frente, futuro. Não quero saber do passado. Então, acho que esse discurso eu ouvia mais. E com o passar do tempo,
o discurso começou assim, olha, ele falou que ia ser rápido, e agora os médicos já não falam mais, graças a Deus, 5 sessões. Algumas vezes sim, mas em geral eles falam um pouquinho mais ou menos 8. Ele falou assim, olha, mas eu não acredito que em 8 você vai tratar, não. Eu tenho certeza que tem outras questões na minha vida que estão associadas a esse problema de insônia. Então, eu acho que a conscientização da população está aumentando. Até porque toda a difusão de conhecimentos em sono aumentou muito nesses anos todos. Então, é bom porque as pessoas vão começando a entender. A psicologia também avançou. Então, o paciente também tem mais compreensão de que aspectos psicológicos são importantes, são relevantes e não são para ser deixados de lado. A mesma coisa eu diria com meditação. Eu comecei a meditar também em 2006. Então, eu me lembro que no começo eu falava para o paciente meditação e ele fazia assim. Credo. Não consigo isso não. Até entre os médicos, né? Quando a gente ouvia os médicos falando, aquela pessoa medita, que estranho, não sei o quê. E aí depois, então eu propunha sempre técnica de relaxamento. Vamos fazer uma técnica de respiração, uma técnica de relaxamento. Isso era mais palatável. E agora, é muito curioso, quando você fala meditação, ele faz assim. Ele quer ouvir, é muito interessante. Porque tá até na moda, né? Assim, é uma coisa que agora as pessoas acham que é uma coisa legal. Assim, as pessoas têm falado mais sobre isso, artistas falam que meditam, não é? Assim, então agora não é mais coisa de gente esquisita, né? Não é. Às vezes o que as pessoas falam assim, mas isso não funciona pra mim, eu não consigo. Eu não consigo parar, minha mente não para, imagina que eu vou conseguir meditar. Aí você faz uma prática e fala, nossa, eu fiquei bem mais calma. Eu falo, pois é, porque tem uma idealização do que é meditação, né? Mas enfim, isso foi um caminho só pra gente poder dizer mesmo o quanto outras áreas agregam e o quanto, de fato, o paciente que chegava muito mais por um médico, aos poucos ele está chegando mais facilitado por esse médico. E eu acho que a psicologia do sono também sendo divulgada, a gente já vê, às vezes, ele chegando por conta própria. Ai, que lindo isso, Mas hein? o que aí vem um problema, aí vem uma questão que é muito importante. Eu acho que isso também faz diferença quando você é um psicólogo do sono. Quando você recebe um paciente que tem insônia e você recebe ele direto, sem passar por um médico, ele não fez uma avaliação de outros distúrbios do sono. E o psicólogo que vai ter uma tendência a fazer uma leitura mais psicológica, só quer conhecer TCCI. A gente vê alguns psicólogos, só quero entender de TCCI. Não me interessa o resto. Ele, às vezes, não vai saber fazer a triagem, sabe? De outros problemas de diferencial sono. ali, né? E, às vezes, o paciente tem o quê? Uma apneia. Hoje a gente tem um novo transtorno, vamos dizer, um novo nome que se deram para quando há comorbidade entre insônia e apneia. Comisa. Sempre existiu isso. Sempre existiu um grupo de pacientes com apneia que tem insônia, porque ele acaba tendo uma fragmentação do sono por conta da apneia. Numa dessas fragmentações, ele embala no pensamento e ele fica com insônia, né? Então, a gente sempre teve isso, mas agora foi cunhado um termo novo, comisa. E aí o paciente que não entende de apneia não vai saber fazer essa triagem, não vai saber fazer essa identificação e vai ficar eternamente tratando como insônia. Então, eu realmente resisto. Eu coordeno um curso no IPQ de formação e capacitação em psicologia do sono. E a gente vê, às vezes, um ou outro aluno se queixando, querendo só insônia. E assim não dá para entender isso. Tem que ser uma coisa mais ampla para você chegar ali na cerejinha do bolo, você tem que entender de tudo. Muito legal. Eu acho que pra gente finalizar, eu falei do Zolpidem que a gente podia comentar. Qual que é a sua opinião sobre essa medicalização que vem sendo talvez excessiva? A gente vê hoje que banalizou, principalmente o uso dessa medicação. Tem até meme, gente. Vocês já viram na internet, no Instagram, o pessoal que toma Zolpidem contando as peripécias que fizeram sob uso em vigência do Zolpidem. Então, assim, eu mesma tive uma paciente que comprou 5 geladeiras numa noite. Né, assim, depois viu a fatura do cartão e falou, meu Deus, o que eu fiz? Qual que é a tua opinião sobre isso? Você acha que está excessivo? O que você tem visto? Olha, eu acho que não sou nem eu que acho que está excessivo, né? Eu acho que isso também já está provado que está excessivo. O Zolpidem, ele é lançado no final da década de 90, se não me engano. E ele é lançado numa época que fala, pronto, depois de muito abuso de benzodiazepínico, esse daqui preserva a arquitetura do sono, o hipnograma está preservado, então ele só é indutor do sono, e aí começou... Inocente. Isso, e aí ninguém sabia o que seria a longo prazo. Então a gente tem uma parcela das pessoas que quando usa Zolpidem tem ali um efeito de distúrbio do despertar, ele tem ali um comportamento mais sonâmbulo, né? Faz coisas e não lembra.
Um tem sonambulismo mesmo, provocado, e o outro ele tem como se ele tivesse um pré-sonambulismo ali no começo. Então ele manda mensagem, né? Ele está acordado, mas ele não está já consciente do que ele está fazendo. Eu sempre falo assim, ó, tomou, deitou, porque senão você pode correr o risco de pegar o celular, mandar mensagem pra Izzy, e isso não dá certo. Eu sempre brinco com os meus pacientes assim. Aí eu acho que eles ficam com medo e respeitam um pouquinho. Mas isso é uma parcela, nem todas as pessoas têm esse efeito. Em geral, quando elas têm esse efeito, o que é sugerido, aliás, na realidade a prerrogativa é suspende esse não é bom para eles. O problema é que com o tempo as pessoas começam a não saber mais dormir sozinhas. E aí elas acordam no meio da noite, como você estava falando de um jovem que usa maconha ou usa o álcool, e aí chega uma hora que aumenta as responsabilidades, aumenta as preocupações, e ele não desenvolveu a capacidade de lidar com os conflitos, com os momentos de estresse, e aí o que ele vai fazer? Aumentar a dosagem, né? Então a mesma coisa acontece com o Zolpidem. Quando a pessoa atravessa uma fase qualquer de maior conflito, maior resistência, aí ela às vezes vai acordar mais à noite, e quando ela acorda à noite, ela fala, outro. E aí ela começa a tomar demais. Eu tenho uma dificuldade enorme com meus pacientes quando eu quero fazer desmame. Hoje em dia eu tenho prescrito muito pouco. Ainda, a gente sabe que tem lugar, tem indicações, mas quando eu tento fazer desmame, eu percebo que os pacientes, eles não toleram mais esperar aquela latência normal do sono, que a gente sabe que pode ser até de meia hora, até um pouquinho mais. Eles não conseguem mais, eles querem tomar o remédio, fechar o olho e dormir, não quer pensar em nada. Né, que é aquele blackout. E aí eles ficam ansiosos com essa latência, essa ansiedade desperta e aí tá feito. É, isso mesmo. E aí fora que tem uns pacientes que vão fazendo esse uso também durante o dia. Ou porque eles querem dar uma dormidinha durante o dia, e eles tomam a mesma dose. E outros que querem apagar. Então fica também quase como uma dependência, efetivamente uma dependência de ter aquele estado mais letárgico que o Zolpidem promove. E aí tem gente que usa 12, 20. Se eu te contar que recentemente atendi um caso que estava tomando 2 caixas inteiras por dia. Sim. Eu conheço casos demais. Eu quase infartei, assim. Eu falei, como é? E assim, você até duvida que seja real. E o acompanhante falando, é isso mesmo. Né? Então a gente tem aí realmente um grande problema. Esse pelo menos te contou, porque tem os que não contam. Não conta, né? E ele vai indo de médico em médico, dizendo que perdeu a receita. E aí os médicos dão receita nova. E aí vai. E aí ele consegue muito mais. E isso, no interior de São Paulo, Brasilzão, acredito também que aconteça muito, sem receita. Infelizmente, a gente tem aí pessoal que não tem essa responsabilidade, esse cuidado, e vende mesmo, não tá nem aí com o que vai acontecer com o paciente, não é problema deles. E aí, quando a gente vê, a gente tá com uma dependência absurda, o paciente fazendo um uso abusivo e nocivo, né? Inclusive, às vezes, misturando com álcool, que é pior ainda, enfim. Bom, olha, adorei a nossa conversa, muito legal, conhecer um pouquinho mais sobre a psicologia do sono, tenho certeza que o pessoal adorou, porque é algo que realmente é novo e que a gente precisa conhecer para poder indicar e até para se interessar pelos cursos, talvez, quem sabe, fazer a formação como você tem lá no IPQ, que é muito boa, por sinal, gente. E agradeço demais, queria pedir as suas considerações finais agora, deixo a palavra com você, Silvia. Marina, eu que agradeço, eu acho que esse projeto é excelente, porque ele ajuda aos psicólogos que estão em vários lugares e às vezes não têm acesso às ferramentas, né, que estão, de repente, sendo desenvolvidas nos grandes centros, a chegar mais próximo a essa informação. E esse ano, por conta da pandemia, esse ano não, já desde o início da pandemia, a gente até verteu o nosso curso para ser modalidade online, agora ele é assumido como online. E isso também facilita muito ao psicólogo que, de repente, está longe de poder trazer essa retaguarda para a região dele. Então, se você se interessar por psicologia do sono, a gente tem aí no IPQ um curso de formação e capacitação em psicologia do sono online. Bem-vindo. E, inclusive, a Silvia é nossa docente também da AMPSE. Então, tem alguns vídeos que ela está produzindo pra gente falando sobre esse tema também. É só um gostinho, tá, gente? É algumas pinceladas, mas vale muito a pena. Então, também, se você puder acompanhar lá, vai ver muito a nossa amiga aqui participando também do nosso projeto. Mais uma vez, obrigada. Gente, espero vocês no próximo episódio.